As apreensões de drogas nos presídios da região quase dobraram de janeiro a agosto de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado. O levantamento da SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, realizado a pedido da TV Todo Dia, apontou que nas unidades prisionais do Complexo Campinas Hortolândia, Piracicaba, Sumaré e Americana, totalizaram 52 casos de flagrante de circulação de entorpecentes dentro do sistema carcerário. No ano passado, foram 27 casos, o que corresponde ao aumento de 92,56 neste ano. As drogas, principalmente maconha, cocaína e sintéticos como a K4 ou maconha sintética, entram nos presídios por diversas rotas, muitas vezes por meio de visitantes que tentam escondê-las em objetos, roupas ou até mesmo no próprio corpo, apesar do uso de scanners corporais. Segundo especialistas em segurança pública, a alta demanda não é surpresa. Dentro dos presídios, as drogas, assim como os cigarros e os jumbos, que são os alimentos e itens permitidos, além de materiais de higiene, funcionam como uma verdadeira moeda de troca. Que não só o entorpecente, mas cigarros são utilizados como moeda de troca, materiais de higiene pessoal, porque isso depende muito dos familiares conseguirem mandar o jumbo, que eles chamam, que é um kit, digamos assim, de materiais para higiene pessoal, o próprio cigarro que lá dentro é muito difundido, e isso acaba servindo como moeda de troca com outros detentos que não têm aquele material e que, de repente, podem prestar algum auxílio de alguma natureza para esse detento que tem esse produto. O reeducando que é flagrado com entorpecentes dentro de uma unidade prisional, ele sofre algumas sanções, seja de ordem inicialmente administrativa, como a apuração de uma falta grave na execução, que acaba refletindo em alguns benefícios, e também algumas vezes, dependendo das circunstâncias, ele responde inclusive por tráfico, que é previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, cuja pena ela varia de 5 a 15 anos. Entretanto, nesse caso, também incide a agravante do artigo 40, inciso 3, que acresce a pena base fixada numa possível condenação, acresce de 1/6 a 2/3 dessa pena fixada. Então, é uma pena bastante rígida, muito, muito dura mesmo, e depois tem os reflexos na própria execução do reeducando. A exemplo, um detento que esteja num regime semiaberto, que tenha direito à saída temporária, e é flagrado com entorpecente tentando entrar numa unidade prisional, ou já no interior dela, ele assina a falta grave, né? Ele tem essa apuração que fatalmente é homologada, ele regride de regime de cumprimento de pena, ele perde benefícios como detração não, a remissão de pena por trabalho e estudo, ele perde o benefício do regime mais brando, semiaberto e aberto, inclusive encerra-se a contagem, começa a contagem novamente e volta automaticamente para o regime fechado, então prejudica muito a execução da pena daquele detento. O aumento nas apreensões coloca em foco as punições para quem é flagrado introduzindo ilícitos nas unidades. Um visitante com drogas é imediatamente detido em flagrante por tráfico de drogas, conforme previsto no Código Penal. Roberto José Dyer, delegado aposentado e professor de Direito Penal, explica que nem sempre é fácil identificar o responsável pelos entorpecentes dentro dos muros. Ele é remetido ao Ministério Público, né? Não fica estabelecida a autoria e fatalmente ele vai ser arquivado, ou seja, não vai virar um processo, vai ser arquivado antes mesmo de virar um processo. Na verdade, quando os visitantes eles são surpreendidos, eles são responsabilizados, isso é inequívoco, né? O problema é quando se pega o celular ou a droga dentro das celas, que devido à grande superpopulação que tem carcerária, a gente acaba não conseguindo identificar quem seria o proprietário, tanto do telefone quanto da droga. E aí a gente não pode dar uma responsabilização penal, pode sim uma responsabilização administrativa,
para todo mundo da cela, mas a penal ela tem que ser individualizada, né? A gente tem um princípio no direito penal, que é da individualização, da responsabilidade, então a gente não pode responsabilizar todo mundo que está numa cela. Então, a grande dificuldade da Polícia Civil, da Polícia Investigativa, é tentar descobrir a quem pertence aquele celular que foi apreendido, às vezes até a arma branca mesmo, que é muito comum também, e também a droga. Para o detento que receberia a droga, a situação não é menos grave. O crime é considerado como uma falta disciplinar de natureza grave dentro da execução penal. As consequências incluem isolamento preventivo. O detento é colocado em regime disciplinar diferenciado, o RDD, ou isolamento por um período. Perda de benefícios. O tempo de pena que ele havia ganho com trabalho e bom comportamento pode ser zerado. Regressão de regime. Ele pode ter a progressão de regime, exemplo, do semiaberto para o fechado, atrasada, ou já estava no semiaberto e regredir para o regime fechado. Atualmente, o maior índice de tentativas de burlar a vigilância são através da vestimenta dos visitantes ou da própria introdução no corpo. O maior índice de apreensões são os finais de semana, durante a visitação, né? De certa forma, é prejudicial até mesmo o próprio bom andamento da unidade, da própria visita, né? Que a gente tem que aumentar o empenho dos policiais penais quando exerce o flagrante da ocorrência. Então, isso atrasa os demais visitantes que estão na fila aguardando para visitar o seu parente, mais moroso o processo. Com a criação das políticas públicas, né, da parte de segurança, os presídios de São Paulo possuem hoje todos o scanner corporal, detectores de metais, porque para poder fazer o cumprimento da lei de execução penal, garantindo não ter aquela revista vexatória ao visitante. Então, a gente aumenta a segurança e consegue identificar esses ilícitos que estão escondidos. Mais de 90% das unidades prisionais hoje do estado de São Paulo fornecem alguma atividade laboterápica, que seria o estudo, o trabalho, por privado de liberdade retornar à sociedade de uma forma melhor, mais qualificada, para poder fazer essa sensibilização no cumprimento da lei de execução penal. Cristiane Azanha, para a TV Todo Dia.